Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, aqui mesmo em Salvador, na Amaralina, para ser mais preciso, ali na fronteira com a Pituba. Eu estou aqui hoje para conversarmos um pouco sobre um capítulo do livro Vidas e Atos dos Apóstolos, do querido Caibar Schutel. O capítulo se chama O Parecer de Gamaliel. Mas antes, óbvio, da gente iniciar um trabalho espírita, é importante nós fazermos a nossa prece, erguendo os nossos pensamentos ao alto e desabrochando os nossos corações para a luz eterna do amor divino. Senhor Jesus, auxilia-nos com as nossas imperfeições, ajuda-nos a nos tornarmos receptivos para a sua doce mensagem. Que as tuas bênçãos, Senhor, nos cubram de harmonia para nos tornarmos disponíveis para os esclarecimentos da noite de hoje. Que a tua paz possa ser percebida, que assim seja. Olá novamente, minhas amigas, meus amigos do CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família. Tenham uma excelente noite. É com uma imensa alegria que nós nos encontramos hoje para estudarmos a doutrina espírita, esse verdadeiro repositório de bênçãos para as nossas existências. Esse repositório que, inclusive, sempre nos auxilia a compreender a mensagem libertadora de consciências de Jesus para o nosso próprio bem. O que me inspira, como eu já disse na noite de hoje, é um dos capítulos do livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Caibar Schutel. E esse capítulo se chama O Parecer de Gamaliel. Pois bem, nesse capítulo, Caibar Schutel nos traz uma mensagem maravilhosa, iniciando justamente esse texto com um texto retirado do livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, mais especificamente o capítulo 5, nos versículos de 33 a 42. Diz lá no livro Atos dos Apóstolos: Mas eles, quando ouviram isto, se enfureceram e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco e disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens, porque faz algum tempo que Teudas se levantou, dizendo ser alguma coisa, ao que se juntaram uns 400 homens. Então ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois deste, continua Gamaliel, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos consigo. Esse também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. E agora vos digo, não vos metais com esses homens, mas deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais, porventura, achados, até pelejando contra Deus. E concordaram com ele. E tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem
em o nome de Jesus e soltaram-nos. Eles, pois, saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Como disse, este é o capítulo 5, versículos 33 a 42 do livro Atos dos Apóstolos, da Bíblia. Caibar, então, assevera: o apóstolo disse: eu com Deus sou tudo, e sem Deus, embora esteja com os homens, nada sou. Aqueles que estão sob o amor de Deus são retos e de juízo, e suas sentenças são sábias. O parecer de Gamaliel é lembrado a cada passo para iluminar aqueles que caminham nas sombras da morte. Todos os conselhos e todas as obras, diz Caibar Schutel, só podem prevalecer se forem sustentados pelo influxo divino. Jesus disse certa feita: tudo passa, passa a terra, passam os céus, mas a minha palavra não passará. Importante lembrar isso. Inclusive, em outra ocasião, ele acrescentou: a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim o Pai me diz como devo falar. Quantas obras têm desaparecido neste mundo? Quantos conselhos se tem dissolvido? Do Templo de Jerusalém, que custou 40 anos de trabalho na sua construção, não ficou pedra sobre pedra. Onde estão os grandes monumentos que eram o orgulho das civilizações extintas? Caibar lembra que tudo passou e tudo passa. Se os homens, antes de derruírem uma obra ou extinguirem um conselho, observassem se tal obra ou tal conselho provinha ou não de Deus, eles tomariam, sem dúvida, resoluções muito mais acertadas e evitariam sofrimentos e dores causados por julgamentos injustos. E cá entre nós, muitas vezes, nós somos injustos. Gamaliel, um sábio doutor da lei, era membro do Sinédrio, conquanto também fariseu, pois bem, fariseu da hipocrisia farisaica, não se deixou levar pelo absolutismo sacerdotal e, erguendo a voz naquele momento em que tinha de dar prova da sua consciência perante Deus, ele começou lembrando fracasso dos que perseguiram a Teudas, dos que perseguiram a Judas e também ao Galileu. Mas hoje, mas amanhã, os perseguidores serão perseguidos, os seus juízos se revelarão manifesta obra de iniquidade, como diz Caibar Schutel. O mundo, infelizmente, está sob a ação da iniquidade, ele continua dizendo, mas todos aqueles que temem a Deus devem abster-se de julgamentos injustos, baseados sempre em juízos infundados, pois a justiça divina virá sem misericórdia sobre aquele que não tiver misericórdia. Olha que fala interessante de Caibar para a gente refletir. E ele continua a reflexão dizendo que os apóstolos, pelo que estamos observando, executaram a sua tarefa com uma imensa coragem, com independência das injunções clericais, contrariando
absolutamente às ordens arbitrárias dadas pelos representantes do governo de Jerusalém. Mesmo açoitados, injuriados, caluniados, perseguidos, eles sempre se glorificavam nas suas próprias chagas, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E não se cansavam de ensinar no templo e pregar a Jesus o Cristo. Olha que interessante isso, né? Que exemplo maravilhoso. Aí Caibá vai dizer que é um exemplo edificante que nos legaram. Quem será capaz, pergunta Caibá, de lhe seguir as pegadas? Quem será capaz de imitar essa abnegação, esse espírito de sacrifício, de imitar o desapego às coisas terrestres, de imitar esse grande amor à verdade? Só assim, praticando, só observando estritamente os seus preceitos e os seus atos, é que finalmente poderemos nos aproximar de Jesus e, como diz Caibá, merecer do Mestre o nobre título de discípulos seus. Concluindo, na visão de Caibá, relembramos que a sentença feita por Gamaliel, mestre que foi de Saulo, como vou falar já já, quando tiverem de julgar os seus semelhantes e se arvorarem em juízes dos homens, olha o que é que ele fala lá, se este conselho ou esta obra for dos homens, se desfará por si mesma. Mas se for de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais, porventura, achados até pelejando contra Deus. Olha que fala, hein? Quem foi esse tal desse Gamaliel, gente? Aí eu me lembro do livro Sabedoria do Evangelho, um livro que eu gosto muito, de Carlos Torres Pastorino, famoso pelo livro Minuto de Sabedoria. Pois é, Pastorino tem uma coleção de livros chamado justamente Sabedoria do Evangelho. É lá no Cântico de Simeão, no Evangelho de Lucas, no 2º capítulo, ele diz o quê? Que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele um espírito, e algumas traduções vão colocar Espírito Santo, pelo qual Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E com o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora tu, Senhor, despedes em paz o teu escravo segundo tua palavra, porque meus olhos já viram a salvação que preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe, José e Maria, maravilharam-se do que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, olha que fala essa que ela disse para ela, hein? Este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição. E aí ele fala o que para Maria? E também uma espada traspassará tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Essa é uma fala. Imagina uma mãe ouvir isso, mas ela talvez nem tivesse entendido. Limita-se aí o evangelista a dizer que Simeão era um homem justo e piedoso.
nada mais esclarecendo a seu respeito. Como diz Pastorino, entretanto, o evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, não está no texto bíblico, mas é considerado historicamente como interessante. Nicodemos o chama de grande sacerdote e a tradição situa ele como sendo muito idoso, embora dizendo que ele é filho de Léo, que é de 70 a.C. até 10 depois de Cristo. E é pai de Gamaliel. Olha aí, Simeão é pai de Gamaliel, o que contradiz a tradição da idade provecta de Simeão. Mas aí a gente precisa ver que idade provecta pode querer dizer uma outra coisa que não a idade do corpo físico, e sim uma evolução espiritual avançada. Se aceitássemos essa versão, a época do nascimento de Jesus, Simeão teria cerca de 50 anos no máximo. Ou seja, talvez aí Gamaliel tivesse uns 30. Considerando que a expectativa de vida era de menos de 30 anos naquela época, quem tinha 50 anos poderia sim ser considerado idoso. Interessante isso, né? Mas é porque é diferente. Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Mas Gamaliel foi o mestre de Saulo, Paulo de Tarso. Ele era o homem mais notável do partido farisaico. Ele era afável, ele era contemporizador, ele não desprezava ninguém. Ele não condenava os crentes que falavam grego. Se eram crentes, mas falavam grego, ele não condenava. Ele não voltava o rosto para o lado, para trás, quando cruzava com mulheres pagãs. E ele até mesmo condescendia em retribuir a saudação de qualquer estrangeiro, o que eram sinais de enorme generosidade para os judeus daquela época. Porque não se falava com estranhos, gentios, pessoas de outras nações. A ortodoxia de Gamaliel era inatacável. Tanto assim que antes dele, os doutores da lei eram chamados de rabi, isto é, mestre, ou rabi, que quer dizer meu mestre. Mas Gamaliel, gente, teve a honra de ser identificado como Raban, que significa nosso mestre. É um diferencial, né? Quando os apóstolos Pedro e João foram presos por ordem de Saulo, uma única voz se ergueu a favor deles, que foi justamente a voz de Gamaliel. E graças a ele, ambos foram postos em liberdade. Pois Gamaliel foi tocado pela doutrina do caminho. Recebeu de Simão Pedro as anotações de Levi, Mateus, né? As anotações o Evangelho de Mateus. Já com a idade avançada, desejando deixar suas atividades do Senado judaico, que era o Sinédrio, né? Ele fez de Saulo o seu herdeiro intelectual, desejando que Saulo sucedesse ele nas importantes funções que ali ele desempenhava. Então ele terminou seus dias em Palmira, na casa do seu irmão Ezequias, que era um próspero comerciante de tecidos, inclusive aceitando Jesus como sendo o Messias, o Cristo. Gamaliel se tornou cristão. As primeiras anotações sobre Jesus que Saulo recebeu foram justamente presenteadas pelo seu antigo mestre Gamaliel. Foram as mesmas anotações que Gamaliel havia recebido de Simão Pedro. Olha que interessante isso, hein? Gamaliel, gente, teve a intuição de que aqueles documentos poderiam servir para que Paulo, agora já não era mais Saulo, né? Era Paulo, já tinha sido convertido, para que Paulo fosse aceito com confiança pelo próprio Pedro, quando Paulo procurasse Pedro na casa do caminho. Então é interessante a gente ver que esse notável Raban, e esse título maravilhoso, né, significava nosso mestre, que, como eu já disse, raramente era dado a alguém, porque tinha que merecer, tinha que ter mérito. Pois bem, Gamaliel, ele pertencia justamente a essa seita dos fariseus.
que tinha nas mãos naquela época, aquele momento primeiro da Boa Nova, o início do Evangelho, os fariseus eles tinham praticamente todo o alto ensino religioso. Eles eram os homens mais notáveis da seita, no caso judaica, dentre os judeus, e ele, Gamaliel, estava lá em cima de todos. Ele representava como o grande Léo, seu avô, a tendência liberal. Não desprezava ninguém, ele era completamente afável, ele era bom, ele não condenava pessoas por serem de uma outra cultura, de uma outra lógica, porque falavam grego, por exemplo. Não, ele simplesmente continuava seguindo direitinho os ensinamentos do bem, né? Que ele teve muito da visão de Hilel, que era seu avô. A questão desse orgulho farisaico, ele não tinha muito isso, né? Ele, na verdade, isso era tido como um sinal insigne de generosidade, né? Aquela coisa. Mas não, ele era extremamente caridoso, amoroso e com certeza estava ali firme e forte para testemunhar essa outra visão com relação a Deus, com relação à vida, né? Então, enquanto doutores da lei, eles eram, na verdade, como mestres, eram aqueles que tinham a denominação justamente de levar adiante o ensinamento. A Mishnah, ou seja, a tradição dos antigos, é uma coletânea de tradições orais, né, da cultura judaica. Por ocasião da morte de Gamaliel, recolhe o férvido elogio que lhe foi feito. Está lá na Mishnah. Desde que Gamaliel desapareceu, já não existe a honra da lei. A pureza e a devoção morreram com ele. Olha, isso está escrito na Mishnah. Então o Rabban Gamaliel tinha uma alma profundamente religiosa e tinha uma consciência perfeitamente reta. Inclusive é ele quem insiste com Isaac, o pai de Saulo, né, o pai de Paulo de Tarso, o apóstolo, para deixá-lo vir de uma vez até Jerusalém com a finalidade de, a breve tempo, substituí-lo no Sinédrio, pois que ele pretendia se aposentar, né? Então era Paulo que ia fazer esse papel, Saulo ainda, né? Quando das primeiras perseguições aos homens do caminho, lá em Jerusalém, atendendo ao convite de Simão Pedro, ele visita a Casa do Caminho. Gamaliel vai lá para conhecer melhor as atividades da Casa do Caminho. Só que ir lá, quando ele chega, ele se emociona muito ao encontrar um antigo amigo de Cesareia. O nome dele era Samônio, a quem ele conhecera no fausto e na opulência, na riqueza, na fortuna. O velho amigo, lá na Casa do Caminho, estava doente, abandonado pela família. E vai enaltecer o trabalho dos seguidores do Jesus. Observações que vão penetrar profundamente o coração do justo Gamaliel. Então, o sábio Rabban felicita os companheiros de Jesus pela obra que eles realizavam ali na cidade. Eles vão, então, continuar seu trabalho e Gamaliel vai tecer ainda algumas considerações a respeito de cuidados que Pedro deveria tomar com o intuito de aparar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Então ele ainda aconselha Pedro, presenteado com os apontamentos de Mateus, com o Evangelho de Mateus, Gamaliel então se pôs a ler imediatamente e meditar sobre aquilo. Chegaria a dizer a Saulo, ao se desencadear a fúria do discípulo sobre os seguidores de Jesus. Aí a gente vai ver isso lá no livro Paulo e Estevão, né? Pressinto grandes transformações em toda parte. Então ele vai e pede a Paulo, ainda Saulo, né? Em seguida, a libertação de Pedro, a libertação de João e a libertação de Filipe. Não alcançou êxito quanto a Estevão, a respeito do qual Saulo
insistiu na pena de morte por apedrejamento. É importante aqui frisar que a única voz que se levantou no Sinédrio a favor dos apóstolos de Jesus foi justamente essa que eu li, que nos Atos dos Apóstolos está lá, que é a voz de Gamaliel, né, lá no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Então, lá ficou muito claro aquele conselho de Gamaliel, né, que é: aconselho-vos a que não vos metais com estes homens e que os deixeis, porque se esta ideia ou esta obra vem dos homens, ela mesma se desfará. Mas se vem de Deus, não a podereis desfazer. Assim, não correis o risco de fazer oposição ao próprio Deus. Olha que fala importante, né? Após o famoso episódio de Damasco, em que Saulo encontra com Jesus, Saulo vai tornar a procurar o Rabã, agora com a outra disposição, e Gamaliel se retira para um oásis de propriedade de seu irmão Ezequias, onde ele estava lendo e meditando interminavelmente sobre os textos de Levi, Mateus. Nesse momento a gente vai ver que Gamaliel já abandonou as práticas religiosas do judaísmo e a família vai passar a tratar ele com a condescendência, considerando que ele era um pobre velho já meio caduco, mas ainda assim muito amado. Só que aí é interessante a gente ver que o diagnóstico médico dele supostamente afirmava que ele padecia de uma singular astenia, uma astenia orgânica, que ele consumia as últimas forças vitais. Então, envolvido numa grande paz interior, Gamaliel, realmente alquebrado, estava velho, né? Recebeu o antigo discípulo, antes Saulo, agora Paulo, com muita alegria. Não sabiam eles, mas esse seria o último encontro de ambos naquela encarnação, ao menos, né? Então, as mãos trêmulas e secas foram beijadas pelo moço de Tarso. Os cabelos de Gamaliel pareciam ainda mais brancos. A pele estava sulcada de rugas na face, uma palidez indefinível e com muitas lágrimas de emoção nos olhos ainda vivos e serenos. Aquele velho mestre escuta atentamente a narrativa de Saulo sobre os acontecimentos de Damasco. Aquela prova enchia o coração dele de profundo consolo. Não havia aceitado em vão aquele Cristo sábio e amoroso, tão incompreendido dos homens. Ele ainda muito lúcido, Gamaliel, então orienta os passos iniciais de Saulo nos novos caminhos. Antes de voltar para Jerusalém ou para Tarso, cabia a Paulo consolidar os seus propósitos na meditação e no silêncio. Então era importante que ele meditasse e silenciasse enquanto as suas mãos trabalhavam no tear. Justamente assim que, intercedendo junto ao irmão, que Gamaliel conseguiu que Paulo fosse aceito como um dos seus empregados lá no deserto de Dan, no oásis de Dan. Não é meu não, é de Dan, é lá daquela época. Junto com os refugiados Áquila e Prisca. Quem já leu Paulo e Estevão sabe bem essa parte, né? O velho mestre, então, lhe transmitira uma sabedoria milenar na velha lei. Agora, naquele momento, estava impulsionando ele na direção da nova lei. Tendo feito de próprio punho cópias do Evangelho de Mateus completo, Gamaliel, então, confia rolos desse Evangelho a Saulo, pois reconhece que o seu fim, como corpo encarnado, se aproxima. E os escritos que lhe haviam iluminado o espírito agora precisavam servir a outros muitos, confiando a Paulo
Ademais, as anotações que lhe tinham sido presenteadas pelo próprio Simão Pedro, ele então diz para Paulo que futuramente poderiam servir de credencial junto a Pedro em Jerusalém, quando ele ali se apresentasse, podendo então fazê-lo em nome de Gamaliel. Então era meio que uma carteirinha ali para poder mostrar, né? Seria injusto dizer que Gamaliel não trabalhou pelo Cristo, né? É importante também colocar isso. Serviu o Cristo fielmente, de maneira decisiva, junto ao espírito ardente de Paulo. E Paulo tinha um espírito bem ardente, é bom dizer, né? Se não declarou publicamente que era cristão, as suas diligências no Sinédrio salvaram a comunidade nascente. Ele orientou Paulo na moderação, ele aconselhou Paulo depois a esse período de retiro, para que Paulo pudesse amadurecer as ideias. E também é bom lembrar que Gamaliel foi quem introduziu Paulo, de forma sutil, ao exame da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, né? Após a estrada de Damasco. Ele disse para Paulo, né? Vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com o que te conheci, consagrado a Moisés. Se o mestre te chamou ao serviço, é porque confia na tua compreensão de servo fiel. Quando o esforço das mãos te haja granjeado a liberdade para escolheres o novo caminho a seguir, Deus há de abençoar-te o coração para difundires a luz do Evangelho entre os homens até ao último dia de vida aqui na Terra. Que fala bonita, né? Então, a gente vai ver nitidamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20, Jesus afirma o seguinte: porque vos digo que, se vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que fala importante essa, hein? Gamaliel enxergou para além da justiça dos escribas e dos fariseus. Gamaliel alargou horizontes e conseguiu abarcar o amor ensinado, exemplificado por Jesus. Gamaliel trouxe ali uma grande contribuição para a igreja nascente, para as reflexões, e estimulou Paulo para a caminhada junto ao Cristo, a se tornar o apóstolo dos gentios. Então, que nós também agradeçamos e consigamos perceber o uso do ensino de Gamaliel, do conselho de Gamaliel, que inspira a minha fala hoje. É importante que a gente lembre, né, que quando uma obra é de Deus, não tem quem faça oposição, porque a gente estaria ali fazendo oposição a Deus. Mas se é dos homens, vai ruir por si só. Mas a palavra de Jesus permanece. Então que a gente se lembre disso, de alargar o nosso olhar para enxergar a justiça de um olhar muito mais amoroso, como conseguiu fazer Gamaliel. Maravilha poder ter uma reflexão como essa na noite de hoje. Vamos agora nos despedir novamente com a oração, com a prece, conforme a gente sabe, né, que é necessário fazer no nosso trabalho doutrinário, sempre iniciar com a oração e terminar com a oração. Então que a gente consiga novamente elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscando a figura excelsa do Mestre Jesus a nos inspirar. Divino Rabi da Galileia, ilumina-nos os pensamentos e os sentimentos neste instante. Ajuda-nos a alargarmos a nossa noção de justiça, a nossa noção de amorosidade, a ampliarmos os horizontes, a enxergarmos para além do óbvio. Ajuda-nos a identificarmos
a nossa tarefa diante da tua mensagem libertadora. Que o teu amor possa ser multiplicado por nossas mãos. Que os teus ensinamentos possam ganhar corpo através dos nossos comportamentos e nossos gestos. Que as tuas bênçãos permaneçam sendo vivenciadas ao nosso derredor. Que a tua inspiração possa ser percebida em nosso brilho no olhar. Que a tua alegria possa ser identificada em nossos sorrisos. Sê conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado. E com fé em Deus, em breve nós estaremos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre a mensagem de Jesus, a doutrina espírita. Grande abraço e até a próxima.